Fala, fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Diego, sou servidor público aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Sou também um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e também aqui desse canal com meu parceiro Júnior. Tá sempre aqui comigo. Fala aí, Júnior. E aí, como é que você está? Tranquilo? Bom, sou o Júnior, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, e tanto eu quanto o Diego, a gente está aqui para ajudar pessoas que querem prestar concursos públicos de forma geral, né, para ajudar a conseguir o cargo que você está querendo prestar aí o seu concurso, especialmente os concursos de nível médio que caem em matérias de direito e os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como TRT, TRF, TRE, que foi a nossa experiência com concurso público e é onde a gente consegue ajudar mais, né? Sim, é exatamente isso. Pessoal, já aproveita, se inscreve no canal, quem não for inscrito, deixa aquele like para a gente tentar fazer o vídeo e o canal chegar tão longe quanto possível e ver se a gente consegue trazer mais pessoas para esse mundo aí e Uhum. ajudar a galera da melhor maneira possível. Isso aí. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que vai ser ligeiramente desconfortável, mas é uma conversa que a gente precisa ter com vocês e todo mundo precisa ter consigo mesmo, que é o que a gente chama aqui no site, no canal, de sinceridade brutal. O que a gente entende por isso? A gente acredita, e isso é um dos temas recorrentes aqui do canal, que, primeiro, você não precisa, para ser aprovado no seu concurso, você não vai precisar fazer nenhum tipo de loucura, você não vai precisar sacrificar sua saúde física ou mental, não precisa de nada disso. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, tá? E aí realmente não é todo mundo, mas algumas pessoas vendem uma falsa impressão de que de que estudar para concurso, de que ser aprovado em um concurso é uma coisa tão sobrenatural, tão irreal, tão longe da vida cotidiana de cada um, que você só vai conseguir se você seguir exatamente o que aquela pessoa X estiver falando. Então, é uma dificuldade que, ao meu ver, é super artificial. E É. A assim, só para deixar claro, não que não seja difícil. É difícil, é, gente é sempre fala para ter um penoso. caminho de longo prazo, né? Para ter isso Exatamente, sempre em mente. A gente fica exatamente. orientando as pessoas nesse sentido. Mas é plenamente possível, e isso a gente sempre tenta deixar tão claro quanto possível. É plenamente possível para todo mundo e sem fazer nenhum tipo de sacrifício extremo, sabe? Você vai se dedicar e você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas você definitivamente não vai ter que comprar 10 cursos de R$ 5.000 cada um, por exemplo. Não É. vai ser necessário nada desse tipo. Então, para começar aqui a nossa conversa, a gente tem que deixar é, alguns, alguns pontos bem claros, assim. Primeiro, só você, aliás, é, cada um sabe das suas facilidades, das suas dificuldades, das particularidades da sua vida. Então é assim, não vai adiantar eu ou o Júnior, enfim, não vai adiantar uma pessoa tentar impor uma solução à outra, sabe? Uma solução engessada, pronta, porque a vida das pessoas é muito dinâmica. É. E, e só você vai saber das suas dificuldades, só você vai saber o seu ponto forte, seu ponto fraco, é, e só você vai saber se você está realmente se empenhando com tudo que você pode, dentro da sua realidade. Mas ninguém vai ter como afirmar isso com certeza, além de você mesmo. Então, o ponto que a gente quer fazer quando a gente quer falar de sinceridade brutal é: a gente quer que você pare e se pergunte,
E assim, se pergunte realmente querendo uma resposta genuína. Se pergunte se você está se empenhando realmente tanto quanto você pode, dentro das suas possibilidades, sempre. Seja de tempo, de dinheiro, enfim, dentro das suas possibilidades. E isso é muito importante para a gente deixar claro. Você está fazendo o seu 100%? Você está fazendo o 100% daquele dia? Porque isso é uma coisa que a gente fala aqui também. Não necessariamente o meu 100% de ontem, né, Júnior? A gente já falou isso em alguns Verdade. vídeos. Não necessariamente o meu 100% de ontem vai ser o meu 100% de hoje. Então, hoje, por exemplo, eu, de ontem para hoje, dormi super mal. Então, o meu 100% de hoje talvez seja, sei lá, 70% mais ou menos do meu 100% de ontem, sabe? Então, até isso tem variações. É o que a gente fala, a vida é muito dinâmica, muito mutável para a gente poder falar que você só vai fazer se fizer, só vai conseguir se fizer as coisas de um modo X ou Y. É. E aí, nesse contexto, é bom que você saiba se você tá entregando tudo que pode, né? Não, é aquilo, assim, é sempre importante a gente tentar se conhecer profundamente. Faz sentido, assim, da capacidade da gente tentar olhar para a gente e tentar ser o mais sincero possível com a gente mesmo, assim, para tentar identificar, às vezes, quais são as nossas fraquezas, que nem a gente já falou aqui, tentar ver quais são os nossos pontos fortes e tal. Sei lá, se quiser visualizar alguma coisa, tenta como se fosse, às vezes, se visualizar como se como se você fosse um quebra-cabeça. Então, você tenta ver ali uma parte sua está relacionada às suas habilidades. Quais são as minhas habilidades? Outra, as suas limitações. Assim, quais são as suas dificuldades? E também, por exemplo, quais são as suas crenças? Às vezes, até crenças, naqueles contextos que a gente chama de crenças limitantes, né? De você achar que às vezes você vai conseguir ou não vai conseguir alguma coisa, enfim. Só que você tem que usar essas peças que você vai conseguir identificar e pensar sobre elas, não para se julgar, mas para você tentar conseguir completar esse quebra-cabeça, juntar isso tudo para tentar obter estratégias assim para você conseguir passar no seu concurso. Assim, ser Uhum, sincero com você pode parecer às vezes que não tem nada a ver com concurso público no primeiro momento, mas se a gente conseguir se conectar com a gente, se a gente conseguir ser capaz de ser muito sincero com a gente, isso facilita muito na hora de estudar para concurso público e para ver qual o caminho que a gente precisa trilhar. Fazendo isso, sim. primeiro, você consegue identificar seus pontos fortes para você conseguir, às vezes, fortalecer eles ainda mais. Ou então identificar quais são seus pontos fracos para você conseguir traçar estratégias para corrigir esses pontos fracos mesmo. O exemplo que a gente sempre dá aqui de português, que a gente teve que ver ali, não, beleza, nosso português ele é ruim, a gente precisa voltar algumas casas aqui para poder é, pegar a base mesmo do estudo, e a gente fez isso sem se julgar, sem pensar, pô, não consigo, não vou conseguir de jeito nenhum e tal. Mas pode ser até que a gente pensasse isso na época mesmo, porque em alguma medida eu pensava que eu ia conseguir aprender só o básico para tentar passar na média, como eu sempre fiz em colégio. E isso conecta até com outro vídeo que eu não sei se já está no ar ou não, que a gente fez aqui sobre é, se você às vezes precisa ter a confiança necessária ou não, se você precisa acreditar que vai passar ou não. Já dou um spoiler que não precisa, porque conforme você às vezes vai estudando, vai criando essas estratégias, conforme você vai até identificando mesmo seus pontos fracos, você vai se esforçando mais para conseguir cobrir aqueles pontos fracos e no final das contas, aqueles pontos fracos em algum momento eles deixam de ser um ponto fraco para virar um ponto forte. Sim. Então, sei lá, se às vezes você está se percebendo ansioso ou com dificuldade de assimilar algum conteúdo, nesse momento é fundamental você ser sincero com você, às vezes você reconhecer essa sua limitação, essa sua dificuldade e tentar ver o que eu preciso fazer para melhorar esse ponto fraco aqui. Então, você às vezes pode abordar alguma estratégia que aborde essa dificuldade específica que você tem. Aí tu pode pensar, tá, por que eu não estou aprendendo tal coisa? Eu preciso, às vezes, é a didática do professor? Eu preciso. Quando a gente estava estudando português, a última turma, antes da gente entrar na turma fundamental, a gente estava com um professor que ele era muito bom. Não sei se você lembra, o Marcelo Portela, não sei nem se ele ainda dá aula. Assim, mas o professor ele era ótimo, a aula dele era
maravilhosa, todo mundo aprendia, Verdade. e só que a gente não conseguia aprender. Mas o problema não estava no professor. A gente até Não, conseguiu definitivamente pegar não. uma coisinha ou outra ali, assim, da aula dele e tal, só que a nossa base era muito fraca, então a gente teve que voltar. A gente viu, tá, nesse contexto não era a didática daquele professor que era ruim. O problema era que a gente conseguiu identificar foi que a nossa base era muito ruim. Mas para a gente conseguir identificar que a nossa base é muito ruim, a gente teve que ser sincero com a gente. Porque normalmente as pessoas têm dificuldade, às vezes, de aceitar que às vezes ela não tem uma base, ou que às vezes você perdeu tempo da sua vida, sei lá, tu ficou 3 anos no teu colégio, às vezes não sei quantos anos de faculdade, não aprendeu alguma coisa. Às vezes é difícil para a pessoa conseguir aceitar isso. Verdade mesmo. Aí a pessoa começa a arrumar um monte de desculpa. A culpa é do mundo, a culpa é daquilo, a culpa é disso. Só que, assim, às vezes a culpa entre aspas, né? Assim, culpa, É, sim, sim. assim, tá, o contexto tá porque você não pegou aquela base. Então você só tem que aceitar isso e ver, tá, beleza, se eu não tenho a base, o que que eu preciso fazer para isso? O concurso, que a gente já falou até mais aqui para o início, é um caminho de longo prazo. Então, você identificou qual é essa dificuldade que você tem, você dá uns passos para trás e vê o que você precisa fazer ali para poder correr atrás, né? Tirar ali esse tempo perdido, vamos dizer assim. É, eu lembro, especialmente assim, bem mais pro começo dos estudos, eu tinha, e aí é possível que outras pessoas também tenham, entendam o que eu vou falar na prática, assim. No começo, talvez seja até difícil de você conseguir, conseguir meio que diagnosticar se você realmente está dando o seu 100% ou não. Porque você meio que, dependendo da quantidade de tempo que você estuda, você ainda não se experimentou o suficiente para saber qual é o seu 100%. Uhum, Então ainda tem isso. É possível que você ache que realmente tá fazendo tudo que pode, e sem nenhum tipo de má fé, de enrolação, é, achando que tá, mas não tá. Achando de verdade mesmo, achando genuinamente que tá. E aí isso casa muito com o que a gente sempre fala aqui sobre esses incrementozinhos graduais que a gente sempre sugere. Então, aumenta uma questão do total que você faz, sabe? Aumenta 5 minutos do seu tempo de estudo, vai aumentando aos pouquinhos e cedo ou tarde você vai conseguir achar ali como que você funciona e exatamente onde que o seu limite está, sabe? Então, assim, ó, eu consigo estudar X horas por dia, eu sei que para mim funciona melhor blocos de 30 minutos, ou de 50 minutos, ou de 25 minutos, sabe? Com a própria experimentação, você vai se conhecendo e entendendo melhor os seus limites. Então, a ideia é que você não exagere em nada, sabe? Seja comedido mesmo, no sentido de se empenhar, mas sem achar que precisa ficar 24 horas estudando ou 12 horas, enfim, essas loucuras que às vezes a gente vê por aí. E tem um negócio que eu não sei se tu concorda comigo, esse conceito de sinceridade brutal que a gente fala aqui, ele entra no mesmo conceito que a gente fala sobre tudo, que é a questão de treinamento também. Isso que você Sim, falou de, às vezes, você, no início, não ter a noção exata de qual que é o seu limite. E não vai ter mesmo. Então, esse conceito, por exemplo, de qual vai ser o seu limite, você vai ver na prática, conforme você tentar fazer aqueles 30 minutos e você daqui a pouco está percebendo que aquilo ali tá pouco e você vai aumentar um pouquinho, com a sinceridade brutal, vamos botar, é mais ou menos a mesma coisa. Você, às sim. vezes, não está acostumado a fazer essa autoanálise, a fazer esse diagnóstico ali do seu psicológico, de você tentar, às vezes, entender o porquê de você estar fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Então, às vezes, você começou ali, você determinou que você vai estudar 30 minutos por dia. Aí, às vezes, no início,
pode ser que você ainda esteja se enganando um pouquinho. Tu pense, não, eu estou estudando 30 minutos, mas é por conta de coisa X ou Y. Isso acontecia muito com a gente quando a gente estava no início do Sim, nosso estudo. sim, Só que você tem que tentar, assim como tudo que a gente sempre fala aqui, fazer um esforço ativo para tentar fazer. Eu vou dar um sim. exemplo aqui. A gente fez um vídeo sobre grifos ou resumos. Aí, onde a gente até fala ali que o Diego ele se dá melhor fazendo os grifos, eu me dava melhor fazendo os resumos quando a gente estava estudando. Só que tanto uma opção quanto a outra, se você fizer as coisas de um jeito certo, assim, não de qualquer jeito, se tu fizer os dois do jeito certo, os dois eles vão ser desconfortáveis para você no primeiro momento, porque Sim, não é um esforço passivo. É um esforço que você precisa pensar para fazer, até o do grifo, porque normalmente as pessoas saem lendo e saem grifando as paradas de qualquer jeito. O grifo que a gente sugere aqui não é esse. É um grifo que você vai estar pensando sobre o texto, é um grifo que você vai ter que identificar qual que é a palavra-chave aqui. Então, é um negócio que, no primeiro momento, se você não está acostumado a fazer, aquilo vai te dar um trabalho e vai exigir um esforço mental da tua, ali no dia, quando tu começar a fazer esse treinamento. Até você se sim. acostumar a ler o texto achando ali o ponto central ou uma frase que define o parágrafo inteiro e tal, aquilo ali vai te dar trabalho. Uhum, E chega uma hora que você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, mas é o treinamento. Com a sinceridade brutal é a mesma coisa. Você tem que fazer um esforço ativo para tentar sempre ser sincero. Se você hoje chegou e pensou, poxa, é, eu tô eu tô cansado, hoje eu tive um dia de meu dia de trabalho foi muito pesado e tal, não dá para eu estudar. Então, assim, você tem que botar na balança aquela sinceridade brutal de sempre. Beleza. O dia de trabalho hoje foi realmente assim pesado a ponto de eu não conseguir estudar nada hoje, hoje ser sinceramente melhor, eu só chegar em casa, comer, tomar um banho e dormir, descansar para amanhã, pô, eu render muito mais, ou na verdade, se eu fizer um esforcinho, eu consigo estudar aqui pelo menos umas meia horinha para manter aquela constância que a gente fala tanto e depois ir dormir. Se você olhar sinceramente para você, você conseguir fazer essas meia horinha, assim, sem um sacrifício, então faz aquelas meia horinha. Mas você tem que ser sincero com você, entendeu? sim, Sim, totalmente. não tem nada de errado se realmente você estiver cansado, você precisar descansar. Eu quero deixar Sim. isso claro. O negócio é você sempre fazer ou deixar de fazer alguma coisa sabendo exatamente o porquê de você estar fazendo aquilo. É um exercício interno mesmo, ou seja, de você sempre olhar para você e você ser a pessoa, sei lá, você ser sempre super sincero com você, ainda que isso te doa. Porque com o passar do tempo, se você começa a fazer esse exercício, você praticamente se torna incapaz de procrastinar. Eu tenho até uma diretriz que eu uso e vou tentar passar para todo mundo como dica. É, porque por vezes pode ser sutil, sabe? A gente pode estar com a impressão de que, nesse exemplo que o Júnior deu, a gente chega cansado e tal do trabalho, por exemplo, e aí você fala, cara, eu ainda tenho que fazer a coisa X, eu ainda tenho que fazer, sei lá, tantas questões que eu tinha programado para hoje, ou ler tantos minutos, enfim. É, E quando isso acontece comigo e eu não tenho certeza se eu realmente só não quero fazer ou se eu não estou em condições de fazer, a diretriz que eu uso para mim é o seguinte: eu tô disposto. Tipo assim, eu tô tão cansado, ou eu tô tão indisposto, ou eu, sei lá, tô começando a ficar doente. Enfim, qualquer coisa que esteja na minha mente como uma dificuldade a mais para fazer aquilo que precisa ser feito, especialmente no final do dia, Aham. para mim, eu me regulo da seguinte forma: eu falo, beleza, eu realmente não quero fazer a coisa X agora. Eu realmente não quero assistir a última aula com aquele professor agora. Eu estou disposto a amanhã fazer tudo o que eu tenho que fazer amanhã, mais o que eu não fiz hoje? Se a resposta for sincera, no sentido de que sim, tipo, pô, hoje eu tô me sentindo tão mal que eu realmente prefiro amanhã fazer o de amanhã e mais o que faltou hoje. Se você conseguir responder isso com sinceridade, que sim, então as chances são que você realmente não tá bem o suficiente naquele dia para poder fazer. Se você se sentir meio
meio ali, meio lá, meio cá, tipo, pô, eu não quero hoje, mas amanhã tem que fazer o de amanhã e mais o de hoje. Se começar a ter aquela pulguinha atrás da orelha ali, então já é bom desconfiar, porque muito provavelmente tá mais para uma tendência de preguiça, ou de repente sei lá, uma matéria em que o professor, é, você não se dá tanto com a didática dele, enfim, algum motivo que não uma impossibilidade provavelmente está no caminho, sabe? Se você fizer essa regulação aí, eu acho que você tende mais a acertar do que a errar. Porque é o que a gente fala, tipo, só você vai conseguir ser 100% sincero sobre o que você pode, o que você não pode, o que você quer, o que você não quer. Então, se você falar, não, realmente, hoje eu tô tão down que eu prefiro fazer amanhã e com isso e entrar os juros e a correção do que eu não fiz hoje. Aí realmente, provavelmente é porque naquele momento ali não tá bom para você e você prefere passar para outro dia. Isso pelo menos me ajuda bastante. E assim, e quando você consegue, quando você já consegue fazer esse exercício dessa sinceridade brutal que a gente está falando aqui, até quando você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de fazer não sentindo culpa, porque você sabe que você está fazendo por um motivo justo. Então, Sim, a longo prazo, você consegue até se manter mentalmente mais saudável fazendo esse sim, exercício, porque com isso você consegue fazer até um equilíbrio maior das coisas, porque quando você está já com a consciência maior do projeto de concurso público e você já está se conhecendo bem, sabendo quais são seus limites, quais não são, você consegue saber qual que é uma quantidade razoável para você estudar, qual que não é. Você consegue saber se você está deixando de estudar por um motivo justo, se você não está deixando de estudar por um motivo justo. Enfim, e com relação até essa parte da procrastinação, uma coisa que é importante a gente entender, como a gente já até falou algumas outras vezes aqui, é importante a gente saber que 80% dos dias eu estou sendo bonzinho aqui para colocar esse percentual, porque provavelmente é maior, você vai estar com preguiça de estudar, você vai acordar sim, com vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. sim, Então, verdade. assim, é bom a gente tentar não contar com aquela motivação, aquela faísca que vai no início de cara. Você tem que estudar sem motivação mesmo. Então, a sinceridade ela te ajuda nisso também. Agora, uma coisa Sim, que pode te ajudar, além dessa sinceridade com você, coisa que a gente já falou por aqui também antes, é você sempre deixar o seu ambiente facilitado para os seus estudos. sim, Porque é aquilo que a gente fala. Se tu é viciado em Netflix, tira a sua TV da tomada, desloga o aplicativo da televisão, porque ainda que você tenha uma fraquejada ali, e tu deixa, sei lá, seu cantinho de estudos, tu deixa ele todo favorável ali para tu estudar, com todo o teu material, para você sentar ali e já começar a estudar tinindo. Então você está ali na tua rotina do dia a dia, você deu uma fraquejada nessa aí da sua sinceridade brutal e tu pensou, não vou estudar, vou ver Netflix. Aí quando você for olhar para tua televisão, tu vai olhar aquela televisão ali fora da tomada, o aplicativo da Netflix está deslogado, você ainda vai ter que logar. Pode ser que num momento desse aquela culpa venha bater na tua porta, assim, venha na tua cabeça e fala, poxa, olha só, tá vendo? Você fez isso tudo ali para poder estudar, Netflix está de difícil acesso, agora teu material já está todo ali na mesa, talvez seja melhor você dar uma chegadinha ali e estudar. Então, sim. tenta ser sincero com você, mas tenta não confiar também em você. Tenta sempre deixar o seu ambiente o mais favorável possível para os seus estudos e tentar dificultar tudo que possa te afastar, né, dele. Nesse contexto desse exemplo que eu dei aqui, você está disposto a cumprir a diferença no outro dia, ou em algum outro momento, ou no final de semana, é, isso daí é importante que não role um abuso, né? É, Porque, por exemplo, se você, sei lá, você tá em um dia de estudo
E aí você descobre que os seus amigos ou seus pais, enfim, ou de repente seu namorado, sua namorada, te chama para ir no cinema ou para fazer algum tipo de programa. E aí vem aquele pensamento, tipo, eu vou fazer o seguinte, eu vou no cinema hoje, e aí no momento onde seria o de lazer, eu reponho com estudo e só inverto a ordem, né? É aquilo. Você tá realmente sendo sincero quando você diz que o momento que seria do seu lazer, você vai incluir os estudos que faltaram para você fazer aquela coisa X ali de lazer antes? Sabe? É importante que você saiba que, primeiro, você só vai estar enganando a você mesmo, né? E, por via de consequência, vai estar prejudicando a você mesmo, caso você eh, esteja aí se enganando nesse sentido. Uhum. E, mas assim, se você não conseguir responder isso com tanta sinceridade quanto possível, a ideia é que você dê uma segurada, sabe? Se você não tiver certeza, se, sei lá, se não for uma emergência, se for realmente algo para lazer, no horário de estudo, estuda, no horário de lazer, tenha seu lazer, sabe? Tenta manter tanto quanto possível, eh, se prender ao que você programou, da forma que você programou, porque a própria quebra dessa rotina pode, eventualmente, meio que fazer as coisas saírem dos trilhos e é meio arriscado, A quebra da sabe? Então, se rotina tem que ser você. exceção, né? Sim, se você não tiver bem certo de que você vai fazer algum tipo de compensação depois nesse exemplo, então, não arrisca, sabe? Se for alguma coisa que realmente não é uma emergência, que pode, sem prejuízo, ser feito em outra hora, então dá uma segurada, mantenha o seu estudo no horário do estudo e deixa o lazer para o horário do lazer ou o dia do lazer, a depender, enfim. Mas tenha em mente que só você vai poder dizer isso com 100% de sinceridade. E se Ah, é. você não puder dizer com firmeza, então fica de olho, já levanta um alerta só aí. Não é, e para quem acompanha assim os nossos vídeos já há algum tempo aqui, sabe que quando a gente recomenda que quando você for montar o seu calendário de estudos, você separe um tempo para o seu lazer também. Sim, Então ele já vai estar todo separadinho, bonitinho ali para você. Quando a gente fala sobre concursos públicos, de forma geral, o equilíbrio ele é a chave para o sucesso. Quando, sei lá, quando a gente fala sobre o tempo dedicado para os estudos, a gente precisa tentar encontrar esse ponto de equilíbrio perfeito. Que nem Diego já falou aqui em outros vídeos, não adianta a gente impor uma carga horária excessiva que deixe a gente exausto, que deixe a gente desmotivado, sabe? Aquela carga horária impossível que a gente vê o pessoal falando às vezes por aí de umas 12 horas por dia, todos os dias, coisa que você não vai conseguir cumprir e vai te gerar só uma frustração, mas também não vai adiantar você colocar uma carga que seja tão mínima que ela também não vai te desafiar o suficiente, sabe? Então aqui a sinceridade brutal ela entra de novo, porque a gente precisa ser honesto com a gente, é, mesmo nesse momento de definir o tempo que a gente vai dedicar aos estudos sim, diariamente, sabe? sim, Então assim, se a gente determinou, por exemplo, sei lá, bota aí, vou botar um exemplo bem pequenininho aqui, só 10 minutinhos de estudo. É aquilo, a gente está sendo verdadeiro com a nossa capacidade, a gente aguenta só 10 minutos mesmo? Será que você não aguenta um pouquinho mais? Você não aguenta uns 30? Ou até uma hora? Sei lá, é importante a gente tentar encontrar esse equilíbrio entre o que desafia a gente e a gente ser realista em relação ao nosso tempo e energia mesmo disponíveis também, sabe? Não adianta nada você tentar se forçar muito além do que você consegue e nem também você fazer muito menos do que você poderia fazer. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio perfeito ali. Primeiro, para você fazer uma rotina que você consiga deixar ali diariamente e você cria esse hábito de estudar. Mas agora, uma coisa que eu acho legal é que uma vez que você cria esse hábito de estudar, você, sei lá, vamos colocar ali que você já consegue estudar uma horinha por dia e você já criou esse hábito. Tenta forçar sempre um pouquinho mais além do seu limite. Nem o Diego falou, se você está fazendo hoje 10 questões,
Tenta ali, se o seu limite, vamos colocar, são 10 questões, então faz 11. Se seu Sim, limite é 1 hora, estuda 1 hora e 15, sei lá, 1 hora e 10, que seja. Vai sempre um pouquinho além, não muito, para não te para não se sobrecarregar também e isso acabar gerando ali uma frustração em você. sim, verdade. Mas é, tenta Eu, também. Diga. eu tento, e é curioso como a gente consegue, a gente pode até achar que não, mas parte do nosso cérebro é muito arcaica. Então, é bem possível a gente conseguir se enganar, no bom sentido, e tirar vantagem disso. Então, por exemplo, o que eu faço o seguinte: eu tento sempre manter a minha carga de estudo ligeiramente abaixo do que seria meu 100%, sabe? Então, sei lá, digamos uns 80. Eu tento manter nessa faixa. E aí é curioso porque se você consegue 100% de boa e você se programa para 80, muito provavelmente você vai acabar e vai sentir certa facilidade. E aí o que acontece comigo normalmente é o quê? Eu gosto de adiantar o do outro dia, né? E aí no outro dia eu fico um pouco mais folgado, ou se de repente aparecer algum imprevisto, eu não vou ficar me sentindo culpado porque eu não fiz tudo e tal. Mas perceba assim que no final das contas a matemática é a mesma, mas a sua percepção é completamente diferente, completamente diferente. Se você se programa para 100% e faz 100%, você se sente bem. Você se Aham, sente legal. Mas se você se programa para algo e não só faz aquele algo, como ainda adianta o do outro dia, você se sente tipo, caraca, tô voando, cara. Tipo, tô fazendo tudo, eu tô literalmente fazendo tudo que eu posso e mais um pouco. Mas no final das contas tá no mesmo. Porque você fez aqueles 80, aham. adiantou 20 do outro dia, sabe? E ficou muito mais feliz do que se você tivesse botado e feito seus 100%. Então é curioso como a gente consegue se enganar e, Sim. e tirar um ponto positivo disso, sabe? O nosso cérebro, embora seja essa ferramenta monstruosa e maravilhosa, tem uma boa parte dele que é bem, bem fundamental, assim, bem arcaica, sabe? E se Ah, a gente tirar vantagem disso, a gente consegue fazer muita coisa mesmo. e isso que você falou aí linka até um pouco com o que você estava falando lá no início do vídeo, de você ver o que funciona melhor para você. Aquilo Exatamente. assim, de você não ficar procurando, às vezes, métodos engessados e tal. A gente aqui sempre defende Sim, isso de sim, você conseguir adaptar todo e qualquer método de estudo ou qualquer coisa para sua personalidade mesmo. E isso, assim, envolve essa sinceridade brutal que a gente tanto fala. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar do tempo. Para o Diego funciona fazer esse trabalho mental ali, que no final das contas faz ele chegar, às vezes, nesse 100% do que seria do dia ali. Então, por exemplo, até nesse contexto, a gente já falou em diversos outros vídeos, que a gente sempre tenta passar aqui técnicas de estudo que sejam adaptáveis, né, à personalidade sim, de cada um. sim, A gente sim, não, pra gente, assim, a gente é extremamente contra qualquer coisa que seja engessado, que a pessoa chegue e fale assim, pô, ó, isso aqui é desse jeito e pronto, é imutável. Não. Assim, a gente não pensa assim. Tanto até que, assim, a gente já, por conta de algumas pessoas que pediram pra gente, a gente até está tentando já começar a fazer como se fosse um esquema dessas técnicas de uma forma mais organizada, né? Para poder sim, depois. A gente ver como é que a gente vai divulgar aqui pela comunidade. Mas, de toda sorte, a gente está fazendo essa organização de um método aí de uma forma mais única, mais organizada ali, passo a passo, para depois passar para vocês, mas nesse sentido de você conseguir adaptar todas essas técnicas e métodos de estudo para você e para a sua personalidade mesmo, né? E a gente está tentando fazer exatamente de uma forma dinâmica, ou seja, a gente está tentando manter um núcleo, né, que seja aplicável para todo mundo, mas com alguma flexibilidade para que as pessoas tornem isso seu, sabe? Exato. É, Então, a ideia é mais ou menos essa. E tanto eu que foi acho que.
vai ficar legal. Tanto que foi o nosso caso. Assim, éramos um grupo de 5 pessoas e os 5, cada um funcionava de um jeito diferente. A gente tinha um núcleo, né, ali, e técnicas e tudo mais, que cada um adaptava aquilo ali para si enquanto estava estudando junto, né? Era uma coisa mais ou menos assim. E é o que a gente tenta passar aqui para vocês também. Tem até um episódio do podcast em que eu falo um pouco sobre isso e eu até gosto de usar a expressão aquela voz interna que é a voz da mamãe, sabe? E aí eu quero deixar claro que isso não é uma crítica às mães em geral, de maneira alguma. Pelo contrário, até. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo tem aquela voz que é mais da mamãe, sabe? No sentido de conforto mesmo, é, de tentar fazer você se sentir bem, independente das circunstâncias. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer que é a voz da mamãe. Mas pode ser complicado se acontecer em exagero, no sentido assim. Ah, poxa, hoje você não estudou, mas tá tudo bem. Acontece, sabe? Realmente acontece. Realmente, um dia de estudo que eventualmente você não conseguiu cumprir, e aí é que tá o determinante, não é problema nenhum. Mas agora, se você deliberadamente não cumpriu, aí a coisa já Uhum. começa a mudar, sabe? É, Porque esse conforto excessivo pode ser prejudicial, porque você cria uma sensação de que não tem problema nenhum esses deslizes com alguma frequência e tudo mais. E é ruim não só pro ritmo de estudos, sabe? Como é ruim até para você desenvolver aquela disciplina que a gente conversa aqui, no sentido de você estar acostumado a fazer as coisas mesmo estando muito sem vontade, sabe? Toda vez que você pode fazer algo que você precisa fazer, mas não faz podendo fazer, você enfraquece isso, sabe? é, Você enfraquece um pouquinho essa resistência que a gente quer, na verdade, fortalecer. exato. Porque a ideia é que a gente faça, a gente sempre vai ter que fazer coisas que a gente preferia não estar fazendo. Essa que é a verdade. Então, já que é assim, que pelo menos a gente fique mais à vontade no processo, né? Sim. E assim, uma coisa é a seguinte: você, às vezes, essa constância que a gente fala, se você conseguiu cumprir aquela constância e de repente você teve um imprevisto ali num dia e tal, você deixa de cumprir, beleza, é uma coisa. Agora, se você, por dias seguidos, passa a não cumprir essa constância que você determinou, o seu cérebro, ele meio que vai zerar aquilo. Então você vai ter, Sim, às vezes, o mesmo nível de esforço verdade. que teve no início para conseguir voltar para a constância que você já tinha conseguido, Sim. sabe? Então Tipo é um aquela coisa. condicionamento mesmo. Exatamente. É o que a gente fala aqui. Isso é verdade. A vida é cheia de imprevisto. Então, é claro que nem sempre você vai conseguir seguir o plano à risca. Porém, isso que a gente fala aqui da sinceridade brutal, ela vai conseguir fazer você diferenciar, às vezes, o que é realmente um obstáculo real do que é só aquela sua tentativa de escapar do estudo, quando você está querendo Sim, dar aquela procrastinada, sabe? Então, é que você tem que encarar de frente mesmo essas situações e tentar tomar decisões conscientes, sabendo exatamente o que você está falando. Então, assim, é normal a gente ter dificuldade, mas a gente, como concurseiro, tem o dever de tentar ser o mais sincero possível com a gente, para a gente tentar manter esse compromisso, essa constância de conseguir estudar ali, para a gente conseguir alcançar ali o que a gente quer, né? Que é o cargo público. Que é aquilo. É o que a gente sempre fala que não vai ser fácil mesmo, vai ser difícil. Então, tem, tem esse pequeno sacrifício que a gente acaba tendo que fazer também, né? Não tem jeito. acaba que eu gosto muito dessa expressão, desse jeito de descrever as coisas, que tem um cara que sempre fala isso. Até mencionei ele em um dos vídeos também, David Goggins. Ele fala que a nossa mente ela tem uma vantagem tática sobre a gente, né? Porque ela sabe em tudo que a gente é forte
e ela sabe em tudo que a gente é fraco. Ela sabe em tudo que a gente se sente seguro e tudo que a gente se sente inseguro. E aí essa vantagem tática vem quando? Se você, sei lá, se você se sente inseguro, por exemplo, com uma matéria específica, você provavelmente já vai ouvir aquela vozinha do tipo, pô, quer saber? Eu acho que essa matéria pode ficar para amanhã, sabe? Ou pode ficar para depois, ou de repente hoje não vai dar tempo. É, Então, assim, a nossa mente, ela pode ser traiçoeira, sabe? A gente tem que ficar de olho, e é exatamente aí que entra essa ferramenta que a gente está conversando hoje, que é a sinceridade brutal. Porque aí quando você ouvir essa vozinha, é que você vai lembrar da gente dizendo isso e vai se perguntar, pô, será que realmente é, será que realmente não vai dar tempo? Será que realmente é melhor estudar isso, estudar essa matéria que, embora eu não goste, eu me programei para estudar hoje? Então, assim, quanto disso é só eu estando desconfortável com uma matéria que eu ainda não aprendi ou eu ainda não dominei? E quanto disso realmente é impossibilidade, sabe? Se a gente exagerar na voz confortável da nossa mãe, a gente sempre vai achar que tá tudo bem, sabe? Tipo, ah, mas você é tão bom em outras coisas, sabe? Então, por que ficar excessivamente se apegando a isso que você não gosta tanto, né? Para que se forçar isso, se fazer passar por isso? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado até no conforto. Se É. tiver confortável demais, a gente tem que levantar uma bandeira vermelha e ficar de olho, pelo menos, ficar vigilante. Vai ser desconfortável. Se você pegar uma matéria que você não gosta, por exemplo, a gente sempre fala por aqui que você tem que dar uma preferência para as matérias que você não gosta ou que você tem mais dificuldade, não vai ser confortável você fazer isso. Vai Não vai. exigir ali um nível de desconforto, mas vai ser justamente esse desconforto que vai fazer você progredir depois. E Sim, com o tempo, assim, é muito possível que essa matéria que você não goste venha até se tornar uma das suas favoritas, dependendo do tempo e esforço que você vai demandar ali para conseguir aprender e ficar bom naquela matéria, porque às vezes rola esse pulo do gato, de você ter tanto ódio, às vezes, ou tanta raiva daquela matéria, ou tanta dificuldade, e você fazer um esforço tão grande para conseguir aprender, que uma vez que você aprende, você fez um esforço tão grande para conseguir aprender aquilo ali que você passa a gostar. Sabe? Um verdade. paradoxo no final. É verdade. E assim, a sua satisfação quando você se sente competente em algo que você não gostava ou que você se achava muito ruim, ela é, ela é assim, proporcional ao seu desconforto no começo, sabe? A É, sua alegria depois quando você acha, pô, cara, eu acho que agora eu tô aprendendo isso, ou eu acho que agora eu tô bem nisso. Tipo, é uma sensação que é bem proporcional a esse incômodo inicial, sabe? Então, pelo menos esse lado de positivo tem. Porque em algum momento a sua insistência você vai falar, cara, pô, agora eu tô bem e tal. Aquela insistência naquela coisa chata valeu a pena, sim. porque agora isso pode ser até um diferencial seu, sabe? Enfim. E aí Vale a você pena passar na também. frente de outras pessoas que continuam achando aquilo chato Uhum. e não fazendo nada a respeito para poder reforçar isso. Vale a pena você estudar as matérias que você não gosta ou tem mais dificuldade. Sim, total. Pessoal, eu acho que a gente já está caminhando aqui pro final da conversa. E antes de mais nada, agradecer a todo mundo, né, que viu ou ouviu essa conversa nossa aqui e tal. Mas talvez como mensagem final aí, tentar lembrar todo mundo que esse esforço, que esses sacrifícios, tudo que você tiver que abrir mão e abdicar durante seu tempo de estudos aí, pode ter certeza que vai valer a pena, pode ter certeza que o seu sonho vai valer a pena.
a sua vida vai mudar completamente quando você for servidora, quando você for servidor. É literalmente de um dia para o outro a sua vida muda, sabe? E tudo que você precisa é marcar umas bolinhas no lugar certo, na ordem certa, basicamente. Mas, então, assim, se porventura você tiver naquela vibe meio cabisbaixa, meio, sabe, desanimado, pô, a gente sempre se coloca à disposição de todo mundo lá no Instagram, @mente de concurseiro, _oficial. E sempre que possível a gente troca uma ideia com o pessoal lá, todo mundo que pede ajuda, qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai tentar ajudar, trocando experiência, batendo papo, recomendando coisas, enfim, absolutamente tudo que tiver ao nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai fazer, então não precisa ficar acanhado de fazer contato com a gente lá porque a bem da verdade a gente gosta bastante de ter esse feedback, então ajuda a gente e dá uma sensação de recompensa, né? Porque é o que a gente sempre fala, tipo, a gente acredita tanto na mudança que o concurso público traz para a vida das pessoas e na revolução, no bom sentido, que isso causa que a gente, assim, de coração aberto, com felicidade, a gente abre mão de parte do nosso tempo particular, pessoal, para poder trocar essa ideia aqui e tentar ajudar outras pessoas, incentivar outras pessoas, ou até manter outras pessoas estudando Uhum. eventualmente. Então, é isso, galera. Para todo mundo que viu ou ouviu, muito, 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 muito obrigado de coração. Valeu. Se te serviu de algo esse papo, já deixa o like, se inscreve no canal, manda para alguém que pode curtir também, tá? E lembra de deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo e se você tem alguma sugestão também de alguma coisa que eventualmente a gente ainda não falou, deixa aí embaixo. A gente sempre lê, responde todo mundo e tanto quanto possível, tenta criar conteúdos que as pessoas estão pedindo ou estão sentindo falta. Isso aí. Beleza? Eu acho que hoje a gente fica por aqui. Então, muito, 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 muito obrigado de novo. Valeu e até a próxima. Valeu.